we shall overcome. Fortaleza. Por fim, fechando o nosso programa, a gente vai falar sobre um cara muito interessante, sobre uma música que marcou a história, porque ela cumpriu um papel fundamental no processo de lutas pela conquista dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente abordou músicas em espanhol até hoje, e hoje nós vamos falar da canção We Shall Overcome, que é uma canção que já tem aí um período longo e que tem uma origem religiosa. Ela era um spiritual, como diz. No começo ela foi, a primeira versão foi do reverendo Charles Tindley. Em 1901, o nome também era outro, era I Will Overcome Someday, ou seja, eu vencerei um dia. E esse hino, ele foi a partir de uma greve de trabalhadores numa fábrica de tabaco no estado da Carolina do Sul, aonde havia um problema gravíssimo, como todo em sul dos Estados Unidos, pela discriminação racial. Lucille Simons adaptou a letra, né? E naquele movimento grevista, ela acabou ficando com uma nova conotação coletiva a partir da greve desses trabalhadores que alteraram a canção. E depois a música foi levada para a Highlander Folk School, onde figuras como Zilphia Horton e o próprio Pete Seeger, que a gente vai falar dele, cunhou o termo shall, né? We shall overcome, ou seja, que ficava mais sonoro. O Pete Seeger fala um pouco sobre isso num dos vídeos que a gente vai colocar. Essa música, ela é muito importante e a gente queria colocar para vocês darem uma olhadinha rapidinho. Não vamos colocar todo o tempo, tá bom, meus amigos? Mas a gente vai mostrar um pouquinho do que é essa música naquele movimento liderado pelo povo dos Estados Unidos, o povo negro dos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis. E aí eu peço para a nossa equipe técnica, que já chegou o Alisson, mostrando alguns momentos da marcha sobre Washington, em 1963. Na verdade, é o vídeo. Eu vou te mandar aqui. Não, vou pegar aqui no YouTube, porque o que você me mandou tá sem áudio. Só que não era esse vídeo, Edges. É o que eu coloquei lá no roteiro. Certo. O primeiro vídeo. Beleza? Beleza. Conseguiu pegar o link? Eu pego e posso mandar para você, se você preferir. A partir dessa prospecção. Primeiramente, ela era uma música religiosa, uma música que era tocada nas igrejas, no caso, nas igrejas evangélicas. We shall overcome. We shall overcome someday. So deep in my heart, I do believe
hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk. E aí, galera, essa figura que é o Pete Seeger, que foi quem popularizou a música, a gente precisa se deter um pouquinho sobre a sua história, né? Porque o Pete Seeger ele é uma das pessoas mais impressionantes que eu já vi na cultura estadunidense. Ele é praticamente o pai do folk americano e é uma figura lendária, né? Ele começou a sua trajetória, curiosamente, na Liga da Juventude Comunista dos Estados Unidos. Eu, inclusive, publiquei um artigo na revista da YCL, né, da Youth Communist League do Partido Comunista dos Estados Unidos. Ele ingressou nessa organização em 1936 e ele militou no Partido Comunista dos Estados Unidos de 1942 até 1949. O Pete Seeger, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou daquele conjunto de artistas que animavam as tropas dos aliados na luta contra o fascismo, cantando canções antifascistas, canções políticas antifascistas, né? E ele era uma figura muito interessante, porque, inclusive, mesmo ele tendo participado da Segunda Guerra Mundial e tendo essa característica, ele casou em 1943 com uma descendente de japoneses, a Toshi Seeger, que cumpriu um papel fundamental na carreira e na vida do Pete Seeger e da cultura estadunidense. Ela era descendente de japoneses. Nós sabemos da discriminação que havia com os japoneses nos Estados Unidos, como de resto em todo o mundo, em função da participação do Japão na guerra, e o Pete Seeger casou com essa descendente de japoneses que vivia já nos Estados Unidos, embora tivesse nascido em Munique, né? Eles casaram em 49 e a casa deles, inclusive, é preciso destacar, ela foi feita por eles mesmos e eles mudaram para lá, que nem a gente muda para nossas casas, às vezes, aqui que a gente faz, só que eles fizeram ela de madeira do lado do rio Hudson, aonde depois eles também pilotariam dos primeiros movimentos ambientalistas do mundo em favor da despoluição do rio Hudson, para cuja casa eles mudaram, inclusive sem ter nem água nem luz. Então, o Pete Seeger era uma figura muito interessante. Ele liderou um grupo chamado The Almanacs, que foi um grupo que popularizou as canções do movimento sindical norte-americano, estadunidense, fazendo gravações de canções espetaculares, como Joe Hill e muitas outras, Solidarity Forever, né? Joe Hill conta a história de um trabalhador sindicalista assassinado, Solidariedade para Sempre é a outra canção, e ele, por essa militância, seja na guerra contra o fascismo, seja junto ao movimento sindical, seja pela sua filiação ao Partido Comunista, ele acabou sendo perseguido pelo macartismo, um movimento semelhante ao que houve aqui no Brasil, da Lava Jato, mas ainda pior, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, liderados por um senador chamado McCarthy. E esse movimento de direita, de extrema-direita, levou o Pete Seeger para testemunhar no Comitê sobre Atividades Anti-Americanas no ano de 1955, no dia 18 de agosto. E o pessoal que depunha nesse comitê, eles utilizavam aquele mesmo argumento que existe também no Brasil, quando uma pessoa é convocada para falar numa CPI, era como se fosse uma CPI lá nos Estados Unidos, que a pessoa não tem a obrigação de se autoincriminar. E aí eles reivindicavam, portanto, essa parte da Constituição estadunidense, que é a 5ª emenda da Constituição estadunidense. Só que o Pete Seeger ele era mais invocado e ele, em vez de argumentar em torno da 5ª emenda, ele argumentou em torno da 1ª emenda, que é a 1ª emenda que assegura aos cidadãos estadunidenses o direito de não ter o Congresso legislando, restringindo nem liberdade religiosa, nem de opinião, nem de imprensa
e nem de reunião pública pacífica, e também o seu direito de reivindicar ao governo, de peticionar ao governo. Então, o Pete Seeger, em vez de dizer que ele não precisava se incriminar, ele disse o seguinte, que ele não ia responder nenhuma questão sobre a sua filiação política a organizações, nem sobre as suas crenças filosóficas ou religiosas ou opiniões políticas, e também não falaria sobre quem foi que ele votou nas eleições anteriores ou qualquer outro assunto de natureza, portanto, privada. E ele dizia, eu penso que essas são questões impróprias que sejam feitas a qualquer cidadão dos Estados Unidos, especialmente de um modo compulsório, como estava sendo feito naquele momento. Então, foi um ato de grande coragem. Ele era um ex-estudante de Harvard, muito conhecido, foi condenado depois a 1 ano de prisão, e depois essa pena foi suspensa pela firmeza do seu caráter, pela sua posição. Mas aí os caras se vingaram, que embora ele não tivesse condenado, os caras impediram ele de aparecer na TV, no rádio, durante 17 anos ele foi banido. Um cara que era amigo da Eleanor Roosevelt, e depois ele passou esse tempo todo banido de toda a imprensa. E aí o que é que o Pete Seeger fez? Ele fez o que ele fazia melhor, ele continuou cantando, só que ele mudou de público. Então ele foi trabalhar para as crianças, ele foi fazer as canções infantis, ele foi divulgar o folk, foi virar professor de música para crianças. E ele também tinha uma característica, porque ele tocava o banjo, e o Pete Seeger foi responsável por uma mudança no banjo. O banjo tinha um braço menor, ele ampliou o tamanho do braço do banjo, com mais alguns trastes, e ele mudou o banjo, tornando o instrumento, renovando o instrumento, ele que era um virtuoso daquele instrumento. Então ele ficou 17 anos banido dos grandes palcos da TV e da indústria cultural dos Estados Unidos, mas continuou militando, se juntou ao movimento dos direitos civis. Ele, inclusive, era filho, ele tem ascendência indígena, no caso de indígenas estadunidenses, não apenas de brancos. Ele foi criado pelo pai dele, inclusive, e ele começou a militar no movimento de direitos civis e conseguiu fazer uma série de sucessos ligados a isso, e ele também conseguiu fazer canções que nos chegaram até aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aquela canção do Martelo, né, que é conhecida aqui no Brasil, mas também Turn, 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 Where All the Flowers Gone, e muitas outras, como Little Boxes and What Did You Learn in School Today. Essas canções são importantes porque Where All the Flowers Gone diz exatamente para onde foram todas as flores, e ela fala das famílias dos soldados estadunidenses mortos nas guerras. Então essa música, ela fala dessas flores que foram para os cemitérios e que não era esse o lugar melhor para as flores. Então ele faz uma canção voltada às vítimas da guerra, que não são contadas nem por aqueles que observam, que são soldados que muitas vezes não têm nem noção do que está acontecendo e são mandados para a guerra para matar, mas também para morrer. Vejam a curiosidade, como ele trouxe isso. Outra canção que ele fez sobre o tema foi Bring Them Back, que é Traga-os de Volta, mas não apenas. Ele fez uma canção chamada Little Boxes, em que ele fala do modo de vida estadunidense, e as Little Boxes são pequenas caixas que são as casinhas para onde vão, todas iguais e as pessoas encaixotadas. Mas a gente pode falar também da sua coragem, quando em 63 ele popularizou a canção Guantanameira, de José Martí, que foi depois, os versos originais foram mudados, e a gente que quer lembrar que em 63 foi o ano seguinte à crise dos mísseis de Cuba, né, onde houve uma grande tensão entre Estados Unidos, União Soviética e Cuba, e logo no ano seguinte o Pete Seeger começa a cantar Guantanameira e a divulgar aquela canção
naquele país. Então foi nesse processo que em 63 ele leva essa versão de We Shall Overcome para o Carnegie Hall, faz um show do movimento de direitos civis nos mais importantes palcos dos Estados Unidos, e ele consegue divulgar essa música com essa última alteração que ele fez, que botou o Shall Overcome, Shall, né, e não Will, né, diria a professora Lígia, né, e ele colocou essa música dentro do repertório desse show que ele fez no Carnegie Hall com o movimento de direitos civis, e isso também fez com que essa canção tivesse uma imensa difusão em todo o mundo, né? O Pete Seeger, ele é ao mesmo tempo o cara que lançou tanto a Joan Baez quanto o Bob Dylan para o estrelato. Foi o cara que todas aquelas canções, por exemplo, que a gente conhece do Bob Dylan, que são aquelas que nos tocam de maneira muito profunda, são canções exatamente inspiradas no folk que o Pete Seeger propagava. Havia uma grande expectativa em torno do Bob Dylan, mas ela não se verificou, e o Pete Seeger manteve, junto com a Joan Baez e outros cantores, a defesa dos ideais de esquerda e da folk music, da canção folk estadunidense, até os anos 2000. Ele jamais apoiou as guerras dos Estados Unidos. Na Guerra do Vietnã, ele inclusive prestou solidariedade à Guerra do Vietnã e fez questão de visitar o Vietnã em 1972, mostrando a sua solidariedade. O Pete Seeger, além disso, inovou com a luta ambientalista e continuou levantando as suas bandeiras, denunciando as guerras estadunidenses até 2014, e ele faleceu em 2014, no dia 28 de janeiro, curiosamente, cerca de 6 meses depois do falecimento da sua amada Toshi Seeger. Então, é isso. Eu quero passar para vocês agora apenas mais 2 informações. A primeira, eu não sei se você está com o texto com o vídeo do Lyndon Johnson, que é um vídeo de 1 minutinho, Esdras, que eu mandei, de um discurso que o Lyndon Johnson fez em 1965. Porque o Lyndon Johnson, pessoal, ele era um político do sul dos Estados Unidos, e que era um político que era identificado com uma base ligada à visão segregacionista. Posso mandar para você também? Posso mandar? Maravilha, vou passar para você agora, Esdras. O Lyndon Johnson, ele era um político do Sul que acabou virando um político responsável por boa parte da legislação da liberdade e dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês observem que a canção We Shall Overcome foi tão importante que ela saiu de um spiritual, ela foi para o movimento dos trabalhadores, depois foi para o movimento folk, depois virou parte do discurso do Martin Luther King, e olha na boca de quem ela vai parar. Vejam esse vídeo. The most important presidential speech ever given, in your view, which speech? Em português. Vai dar para o pessoal. I think it was, this might be surprising, I think it was Lyndon Johnson in March of 1965, We Shall Overcome. So I ask you to join me in working long hours, nights, and weekends if necessary, to pass this bill. And I don't make that request lightly. Far from the window where I sit, com os problemas do nosso país. O discurso presidencial mais importante já feito, na sua opinião, qual foi qual? Discurso. Pronto, vamos do começo. Acho que foi. Isso. O discurso presidencial mais importante já feito, na sua opinião, qual foi qual? Discurso. Acho que foi. Isso pode ser surpreendente. Acho que foi Lyndon Johnson, em março de 1965. Nós venceremos. Para que este projeto de lei seja aprovado. Peço a sua colaboração, hein?
longas, jornadas, inclusive noites, fim de semana. E não faça esse pedido levianamente. Longe da janela onde me sento com os problemas do nosso país, reconheço que de fora desta cama está a consciência indignada de uma nação, a grave preocupação de muitas nações e o duro julgamento da história sobre nossos atos. Caso o projeto seja aprovado, a luta não estará concluída. O que aconteceu em Selma é parte de um movimento muito maior, que atinge todas as seções e estados da América. É o esforço dos negros americanos para garantir para si mesmos as bênçãos completas da vida americana. A causa deles deve ser a nossa causa também. Que não são apenas os negros, mas todos nós homens. E aqui devemos superar o legado paralisante de intolerância e injustiça. E venceremos a O discurso. Então, nesse vídeo do canal American History da C-SPAN, que eu recomendo, vocês vão observar que o presidente Lyndon Johnson, que originalmente era identificado com a direita, ele finaliza aquele que é considerado um dos mais importantes discursos, se não mais importante, porque ele é atribuído como o mais importante discurso por esse historiador estadunidense que nos aparece. Ele finaliza o discurso com a expressão precisamente "We shall overcome". O próprio John Mason, que é o autor de obras como The Soul of America e Destiny and Power, ou seja, a alma da América e destino e poder, né? E ele considera que o discurso mais importante dos Estados Unidos foi esse discurso do Lyndon Johnson, que termina fazendo referência a essa música que marcou a história dos Estados Unidos, mas que depois foi para todo o mundo e que foi cantada na Indonésia, foi cantada em vários países, porque ela é uma música que ela trata de situações tão graves como a situação que vive hoje a Palestina, ou então que vive Cuba, ou então que vive a Venezuela, o Irã, situações de absoluta desigualdade de condições da luta, em que as pessoas precisam ter uma força interna gigantesca para persistir na luta, independentemente das derrotas que sofram no caminho, porque derrotado é aquele que desiste da luta, aquele que segue lutando no final obtém a vitória. E a canção, ela diz uma coisa muito importante, que é: nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Essa é a questão fundamental dessa música que a gente vai trazer para vocês. E aí eu peço para o nosso amigo Alisson Wesley colocar aí a versão do nosso... Here's a song you can help me on. Great song. Essa canção é uma grande canção. We shall overcome. Nós vamos vencer. We shall overcome. Nós vamos vencer. We shall overcome. So great. Um dia vamos vencer. E no meu coração eu sei, eu posso crer que um dia
nós vamos vencer. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. Vamos de mãos dadas. We'll walk hand in Nós vamos de mãos dadas. Nós vamos de mãos dadas. someday. Eu sei. Do meu coração, eu posso crer. Um dia nós vamos vencer. Uma paradinha. Shall live in peace. Então vejam a beleza da canção, né? Nós vamos vencer, um dia nós vamos vencer. No meu coração eu posso crer, um dia vamos vencer. E vamos de mãos dadas. Vamos de mãos dadas, vamos de mão dadas, eu sei. No meu coração eu posso crer, nós vamos vencer, um dia vamos vencer. E aí ele vai continuando. Pode parar. And the most Vejam que nessa parte ele coloca o tema da guerra. E ele diz que nós vamos viver em paz. Nós vamos viver em paz. Vamos em paz viver. Dentro do meu coração eu sei, em paz nós vamos viver e nós vamos vencer. Vamos lá, Alisson. important verse was the one they made up in Montgomery, Alabama. Said, we are not afraid. Para aí um instantinho. There's a lot of people. E aí ele diz assim, e agora nós vamos cantar a parte mais importante, que é a parte de que nós não temos medo, e aí ele se refere àqueles negros de Montgomery, Alabama, que protagonizaram um dos mais importantes episódios de resistência na luta antirracista nos Estados Unidos, e ele fala deles, nós vamos fazer como eles, continuando. People in this world, they know what's right and what's wrong, but they're not going to do anything about it. Somebody has to be willing to sing, we are not afraid. We are not afraid. E ele diz, porque existe um monte de gente nesse mundo que sabe o que é certo e o que é errado e que não está fazendo nada mesmo sabendo disso. Então é preciso ser um pouco lunático para dizer, e aí ele vai dizer exatamente, nós não temos medo. Vai lá, Alisson. Nessa estrofe ele vai dizer o seguinte,
Medo eu não terei. Medo eu não terei. Hoje, medo eu não terei. E no meu coração eu posso crer que um dia vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Um dia vamos vencer. Pode deixar até o final. Acabou? E aí, gente, ainda tem algumas outras estrofes adicionais que não estão nessa versão, mas que são cantadas pelo povo na rua, que são as seguintes. O mundo todo vai ver, o mundo todo vai ver, um dia o mundo vai ver, no meu coração eu posso crer, um dia vamos vencer. E por fim, tem duas outras estrofes que dizem o seguinte, que também não estão nessa versão. A verdade livres vos vai fazer. A verdade livres nos vai fazer. Um dia a verdade livres nos vai fazer. No meu coração eu posso crer. Um dia vamos vencer. E ainda uma outra estrofe que aparece muito era negros e brancos unidos já. Negros e brancos unidos já. Hoje, negros e brancos unidos, no meu coração eu posso crer, nós vamos vencer, um dia vamos vencer. Então, We Shall Overcome se tornou realmente uma das canções mais belas do mundo, né? E foi cantada por povos de todo o mundo. Espero que a gente possa ter uma versão brasileira também, e a gente caminhe nessa certeza, que seja uma certeza que não admita dúvida de que nós venceremos, nós vamos vencer e vamos fazer por onde para vencer, no Brasil, no mundo, no Ceará também, salvar a humanidade e caminhar para um caminho de paz, de alegria e de vitórias. Esse é o recado que a canção e que a própria biografia do Pete Seeger nos deixa, de que lutar vale a pena. Esse episódio a gente utilizou algumas fontes de pesquisa, utilizamos o Gemini também para fazer parte dos vídeos, alguns vídeos dos canais do YouTube. Eu queria citar o livro Story Behind the Protest Song, a Reference Guide to the 50 Songs That Changed the 20th Century, que é a história por trás da música de protesto, um guia de referência de 50 canções que mudaram o século XX, do Hardip Fool. Também a análise do historiador John Nation sobre a questão do mais importante discurso presidencial dos Estados Unidos, que termina com a frase We Shall Overcome. Também o depoimento do Pete Seeger no Comitê de Atividades Anti-Americanas e pela Wikipedia, o blog Coletivizando, o site no YouTube Democracy Now, e também a gente queria registrar, por fim, que o próprio Martin Luther King fez uma versão belíssima dessa canção, We Shall Overcome. Então, agradecemos a todos a paciência, foi um programa mais longo, mas a gente também fez ele com grande prazer. Desculpem as falhas técnicas, seguimos aí na próxima sexta-feira, a partir de 8h15, teremos o nosso próximo podcast Coletivizando, com mais conteúdo de qualidade e de luta para vocês todos. Um abraço, valeu pela audiência, pelo apoio, compartilhem esse programa, ajudem o trabalho da Metamorfose Comunicação, do Núcleo Sindical Bancário, dos bancários da CTB Ceará e também do nosso blog o Coletivizando. Um beijo, tamo junto, venceremos, como diz a canção. We shall